tempo atrás eu fui numa pescaria, e aí passei ali embaixo daquela ponte que vai ali para São Sebastião. Fui de barco até uma ilha onde mora um homem chamado Marinho. Meu Deus! Quando eu cheguei naquela ilha, eu falei para quem estava comigo: esse homem é o cara mais rico de Paranaíba. O cara mora numa ilha, pesca o dia, a hora que ele quiser, pega o barco, fica nessa natureza aqui toda. Esse homem é mais rico de Paranaíba. Não monetariamente falando, mas porque ele está cercado pela criação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: paz. Quem tem Jesus no coração aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Não é que é uma pessoa que se contenta com pouco. Não é isso. Isso é mediocridade, se contentar com pouco. Mas o que é paz? É precisar de tão pouco para viver contente. Essa é a diferença. Eu não preciso de muito para ser contente. Sabe por quê? Eu já tenho tudo, que é a presença do meu Senhor. Ele é o meu pastor. Nesse dia de pescaria eu deitei num lençol jogado em cima das pedras e tive um sono melhor do que na minha cama, debaixo de uma figueira. Lembrei até do Felipe: eu te vi quando estava debaixo da figueira. Isso é paz. É saber, meu querido, que nada vai nos faltar, e aquilo que nós tivermos será o suficiente para nos abençoar e para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero que você receba a paz de Deus nesta manhã. Receba o poder de Deus nesta manhã, a presença de Deus nesta manhã. Nós vamos orar para que milagres aconteçam, mas não é uma oração de pânico, é uma oração de paz. Porque o meu Deus pode me livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que eu não vou me prostrar. Eu só me prostro diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel. É Ele que nos dá a vitória, amém? Ele que nos dá força, amém? Pegue aí a sua melhor oferta, vamos ficar de pé. Coloque diante de Deus o seu pedido de oração. Há pessoas que precisam de um milagre. Envie uma palavra agora de fé. Saia do desespero, saia do pânico, receba agora uma palavra de fé. Envie uma palavra de fé, de coragem, de coragem. Oh, nós cremos num Deus que é todo poderoso. A nossa vida não se limita a esta terra. Oh, charadalaba chega landarandarandalamai. A nossa cura não depende de diagnósticos. A nossa cura vem do Senhor. Ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que te cura. Ele é o Deus que te preserva. Erarandalaba chega landalaba yarada sorrebelemai. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu poder, Senhor. Tu estás aqui nesta manhã, a Tua glória, o Teu fogo, a Tua Shekinah, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Deus, nós estamos inseridos, ó Pai, em meio a uma sociedade que entrou em pânico, uma sociedade que está com medo, mas Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia, oh meu Deus, é baseado nesse espírito de ousadia que nós queremos enviar a palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de paz, em nome de Jesus, em nome
A nossa vida está nas tuas mãos. Senhor, o que para muitos é o final, o que para muitos é o final, Deus, nós não tememos a morte, porque ela pode ser o final para quem não te conhece, mas para quem te conhece é o início da vida eterna. Nós vamos avançar, nós vamos avançar, nós vamos ser um canal de bênção, nós seremos promotores da paz, nós seremos promotores, Senhor, das boas notícias do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu declaro: vem com teu poder sobrenatural, manifesta a tua cura, manifesta os teus milagres, Senhor, em nome de Jesus. Cai com teu temor, vem com teu juízo, Senhor, sobre toda a corrupção. Cai com teu juízo, cai com teu juízo, cai com teu juízo sobre toda a corrupção, Senhor, na nossa cidade. Quem estiver, Senhor, trabalhando contra o povo, contra a população, cai com teu juízo agora. Manifesta o teu poder, manifesta os teus sinais, manifesta a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Pai celestial, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso sustentador. É a ti que nós tememos, é a ti que nós tememos, Senhor. Oh meu Deus, é em ti que nós buscamos o nosso fortalecimento. Muito obrigado, papai. Nós oramos, nós te agradecemos e nós cremos no sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus e aleluia, aleluia. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você poderá dedicar a Ele seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Toma a direção.
do crente raiz, vamos falar sobre o que é ser um crente raiz, certo? A expressão de raiz, ela é usada quando a gente quer falar que algo é forte, é verdadeiro, né? Então vou usar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Quando você fala assim, ó, aquele lá é médico raiz, o cara é médico raiz. O que você está querendo dizer com isso? O que a gente está querendo dizer? Que ele é verdadeiro, que ele é um médico confiável, que ele é alguém experimentado, que ele é bom no que ele faz, não é isso? Fulano é de raiz. Ó, meu marido, por exemplo, é gaúcho, e ele tem algumas tradições. Na minha casa toma chimarrão todo dia, churrasco tem seus rituais, é coisa de gaúcho raiz. O meu pai, por exemplo, tem pilcha de gaúcho. Não sei se você sabe o que é pilcha, mas é uma roupa tradicional, e de vez em quando ele coloca, toda a roupa que o gaúcho usa, ele coloca para andar em casa, às vezes anda na rua, gosta de guardar algumas tradições, porque ele é gaúcho raiz. Então quando a gente está falando isso, você está dizendo assim, ó, fulano é verdadeiro, esse aí é de verdade mesmo, né? Aí, qual que é o contrário de raiz? O contrário de raiz é o Nutella, né? O que é uma pessoa Nutella? É uma pessoa assim, superficial, fraca. Então vou usar a mesma expressão do médico, tá? Então quando eu digo assim, ó, fulano é um médico raiz, eu estou dizendo que ele é experimentado, que ele lutou para chegar onde ele chegou, que ele é uma pessoa confiável, forte, é isso que eu estou dizendo. Se eu usar a mesma expressão e falar assim, fulano é um médico Nutella, o que eu estou querendo dizer? Que ele não tem experiência, que ele não é tão confiável e que ele não lutou para chegar onde chegou. Ele ganhou muitas coisas assim de mão beijada, de graça. Ele é meio fraco. Não é para isso que a gente usa essas expressões? Quase todos nós já usamos. E a gente pode usar a mesma expressão para falar de crente? Pode. Existe crente raiz e existe crente Nutella. Quem é crente raiz? E aí eu quero dizer para você que antes de você pensar assim, ó, porque a mente da gente é um negócio terrível. Antes de você começar assim, ó, nomear, fulano é raiz, fulano, eu quero convidar você para olhar para você mesmo. Julgue a você mesmo, julgue-se a si mesmo. Então essa mensagem é para o seu coração, bom? A raiz é a parte importante da árvore, né? Ela não é vista, geralmente não é enxergada, mas é ela que garante que aquela árvore é saudável e que os frutos serão bons frutos. A raiz, quando é grande e é forte, ela consegue tirar da terra todos os nutrientes que a terra precisa. E veja, ela nem aparece, ela não é a parte bonita da árvore, ela não é a parte que pode ser vista, apreciada, fica embaixo da terra. Mas sem ela, sem isso que não é aparente, o que é aparente fica condenável. Então a raiz, ela é muito importante, e você vai ver que Jesus usa a natureza várias vezes na Bíblia como uma simbologia dos princípios do reino de Deus. Jesus usa a semeadura, que é o que a gente vai ler hoje nessa manhã. Deus usa a oliveira, Ele usa a figueira, Ele usa várias vezes a natureza como um recurso para ensinar os seus discípulos a respeito dos princípios do reino de Deus. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos de novo? Abra a sua Bíblia! É isso aí. Em Marcos capítulo 4. Vamos ver se a gente é crente raiz ou se a gente é crente Nutella? Vamos lá para o texto, porque Jesus vai apresentar aqui 4 realidades espirituais. Uma delas é crente raiz, o resto é Nutella. Vamos ver então? Marcos capítulo 4, a partir do verso 3, Jesus começa a contar uma parábola. Escutem. Pastor Jean, eu estou sem água aqui. Está vendo se a minha água está ali? Pode alcançar para mim, por favor? Marcos capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim. Muito obrigada, pastor. Diz assim: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Verso 5. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo que a terra
as sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Verso 7. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram, não tinham raiz. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. Agora olhe bem para mim. Jesus está parado contando a história para o povo. Contou uma história de algo que eles conheciam, algo que era normal para eles. Era normal para eles ver um semeador sair a semear. Mas apesar disso, eles não entenderam a história. Quando você continua lendo Marcos capítulo 4, Jesus muda de assunto e percebe que eles não entenderam. Então lá em Marcos capítulo 14, Jesus volta para explicar a parábola. Olha o que diz Marcos capítulo 4, verso 14, explicação da parábola do semeador. Verso 14, e continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. O semeador semeia o que, irmãos? A mensagem de Deus. Então a semente é a mensagem de Deus. Verso 15: algumas pessoas que a ouvem são como sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Eu vou ler de novo. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Verso 16, outra realidade espiritual. Outras pessoas são como sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas abandonam a fé. Verso 18, outra realidade espiritual. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e elas não produzem frutos. Verso 20. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Diga comigo, terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais daquilo que foi semeado. Amém? Então vamos lá para essas realidades espirituais. Primeiro, vamos entender que a semente que é lançada é a palavra. É a palavra. Fique claro, é um único tipo de semente. A semente lançada é a palavra de Deus. E a terra é o nosso coração. A terra representa o nosso coração. Ou seja, existe um tipo de semente, mas existem vários tipos de realidades espirituais. Existem vários tipos de coração. Nós estamos aqui todos sentados no mesmo lugar. Estamos ouvindo a mesma palavra, a palavra de Deus, mas nós não vamos reagir à palavra de maneira igual. Teremos resultados diferentes para a mesma mensagem. Por quê? Porque depende do coração. Depende da realidade espiritual na qual esse coração está envolvido. Irmãos, até o jeito que a gente sai de casa para vir para a igreja é diferente. Tem gente que para vir para a igreja prepara a alma, prepara o coração, não prepara só a roupa. Ele prepara o espírito para vir adorar a Deus. Então ele chega aqui numa condição diferente. Tem gente que chega aqui diferente. Ele acabou de desligar o rádio do carro, ele estava ouvindo um monte de notícia ruim, aí ele chega aqui e acha que ele vai sintonizar na rádio do céu e vai estar tudo certo. Então não é assim que as coisas acontecem. Todos recebemos a mesma semente, mas nós não vamos produzir de maneira igual. Vai depender da condição do nosso coração. Como é que está o teu coração nessa manhã? Ele está preparado para receber a boa semente da palavra de Deus?
Você está preparado para abrir o coração para essa palavra? Não tem a ver com a eloquência do pregador, mas tem a ver com a condição do coração. A gente pode dizer que o nosso coração nessa manhã é terra boa, terra fértil, para receber essa palavra poderosa, porque a semente, a gente não tem dúvida a respeito dela, ela é maravilhosa, ela é transformadora, mas o nosso coração precisa estar preparado. Nem todas aquelas pessoas que frequentam a igreja podem ser consideradas crente raiz. Tem gente que está aqui há um tempão, está aqui 10 anos, 15 anos, cresceu aqui, o pai já era daqui ou da igreja que eu digo, ser crente, né? Já é crente há muitos anos, mas nem sempre isso significa que essa pessoa é crente raiz. Às vezes está há anos na igreja, mas não produziu um fruto para o reino de Deus, não criou raiz. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor isso? Primeiro, qual é a primeira realidade que a Bíblia apresenta? A primeira realidade está no verso de número 15. Jesus diz assim: algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração. Irmãos, todas as vezes que nós paramos, damos atenção à palavra do Senhor, ou para o culto, ou para o momento de devocional na sua casa, que também é culto, todas as vezes que você se direciona para a palavra de Deus, uma batalha começa a acontecer no mundo espiritual. Todas as vezes em que você se direciona à palavra de Deus, uma batalha acontece no mundo espiritual. Qual é o desejo de Satanás? É tirar de você a semente que você está prestes a receber. É isso que Jesus está dizendo. Quem vem e rouba a semente? Satanás. Como é que ele faz isso? Por isso, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Por isso, irmãos, que quando a gente vem na igreja e quando a gente vai ouvir a palavra do Senhor, nós temos que fazer isso debaixo de oração. Quando você vai fazer o teu devocional, não faça teu devocional sem primeiro orar. Não faça o teu devocional sem dizer assim: Senhor, eu quero declarar que o teu governo nesse lugar onde eu estou, no meu coração, é teu. O governo é teu. Abre as tuas escrituras para mim. Porque nós não precisamos de mais versículos decorados, nós precisamos experimentar os versículos, nós precisamos que eles tomem vida em nós. É isso que nós precisamos de revelação de Deus. É por isso, irmãos, que quando nós viemos à igreja e o pastor que está aqui, ou o irmão, ou o ministro, ou o líder de célula, ele começa a caminhar para um apelo. Sabe apelo? Aquele momento que você vai chamar as pessoas para entregarem a vida para Jesus. Nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, precisamos entrar num momento intercessório por essas pessoas. Porque nesse momento em que elas estão para decidir por Jesus, Satanás lança tudo que ele pode contra elas, para que elas não recebam a mensagem do Senhor, para que o coração delas não se abra para a realidade espiritual que elas estão inseridas. Então sim, todas as vezes que você abre a sua Bíblia e você vai meditar, todas as vezes que você vem à igreja num culto como esse, há uma batalha nessa dimensão espiritual pela tua alma, para que você não receba a palavra de Deus. Por quê? Porque não recebendo, você não pode ser transformado. Nós precisamos entender, irmãos, que nós que conhecemos o Senhor Jesus, precisamos resistir o diabo. Ah não, eu sou crente há muito tempo, eu sou pastor, eu sou líder de célula, então eu sento aqui e eu ouço a palavra e eu recebo tudo dessa palavra. Quando Jesus está contando a parábola, está também contando, além da multidão que estava com Jesus, Jesus também estava contando para os 12 discípulos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus disse assim: vocês não entendem as coisas, vocês não compreendem as coisas. Jesus olha para a multidão e diz assim: ó, eles estão aqui ouvindo, mas nada do que eu estou dizendo está entrando no coração deles. Eles não compreendem. Então, por mais que você conheça um texto como esse, o texto do semeador, quando você vai ler a palavra do Senhor, peça: Deus, eu quero a revelação da tua palavra. Eu quero repreender toda a resistência do inimigo contra a minha mente. Porque o diabo, irmãos, ele luta dentro, ele vai enviando pensamentos, sugestões para a nossa mente. A nossa mente enfraquecida se abre para sugestões malignas, e isso impede o agir de Deus. É isso que rouba a semente da palavra de Deus no nosso coração.
resistências espirituais que criam incredulidade e cativeiro. Talvez se eu falar para você de casamento, você não tenha nenhuma resistência, mas talvez se eu falar para você sobre dinheiro, talvez você tenha. Talvez se eu falar para você a respeito de ir na célula, você não tem dificuldade nenhuma, mas para outros isso é uma resistência. Não, eu não vou, não, eu não quero. O que são isso, irmãos? São pensamentos contrários que se levantam contra o conhecimento da palavra de Deus, contra o conhecimento do próprio Deus, porque o conhecemos através de sua palavra. Então sim, enquanto nós estamos aqui ouvindo essa pregação, há demônios enviados do inferno, direcionados com este objetivo: impedir você de receber essa semente. Diga misericórdia. E diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Abre o seu coração para a palavra nessa manhã. Que toda resistência da tua alma caia por terra em nome de Jesus. Que todo pensamento contrário, toda justificativa humana, todo espírito de incredulidade seja repreendido dos nossos corações, para que em nome de Jesus nós sejamos crente raiz, aberto à ação sobrenatural. Você tem dúvida da qualidade da semente? Eu não tenho. Não tenho dúvida nenhuma a respeito da palavra do Senhor. Sei que ela é fiel. Sei que ela é poderosa, sei que ela é sobrenatural, sei que ela vai além da letra, mas o nosso coração pode ser um grande empecilho. Por isso eu quero convidar você nessa manhã, antes da gente continuar pregando aqui, pensando nessa palavra, eu quero convidar você a fazer uma oração aí no seu lugar. Comece a repreender a ação do mal contra a sua vida e dizer: Pai, meu coração está aberto. Repreenda todo o espírito contrário, todo pensamento contrário. Pai, em nome de Jesus, nós não vamos perder essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa e receber a tua mensagem. Oh Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa manhã para receber a tua palavra. Nós nos humilhamos reconhecendo que tu és o Senhor das nossas vidas. Nós queremos te obedecer, Senhor. Nós queremos te obedecer, nós queremos frutificar essa palavra na nossa vida. Nós queremos que o fruto dessa palavra seja evidente na nossa vida, que outros reconheçam o fruto da tua palavra poderosa nas nossas vidas. Nós repreendemos Satanás agora em nome do Senhor Jesus. Espírito contrário, espírito que vem enviado do inferno para impedir, para cegar, para gerar surdez espiritual, nós repreendemos agora em nome de Jesus todo cativeiro. Declaramos mentes e corações livres para receber a palavra do Senhor nesse momento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como é o coração do crente raiz em relação à palavra? Ele não é indiferente, ele ama a palavra. Olha o que o Salmo 119, o Salmo 119 é um salmo muito poderoso. Ele é grande, irmãos, mas medita lá no Salmo 119, porque ele fala sobre o amor, a devoção à palavra de Deus, o reconhecimento do valor da palavra. Olha o que o Salmo 119, verso 11 diz assim: ó, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 13 vai dizer: quão doces são as tuas palavras para o meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. O salmista está dizendo assim: a tua palavra é gostosa demais. Esse é o coração do crente raiz. Ele ama e respeita a palavra. Ele ama e se sujeita à palavra. Ele gosta de ler a Bíblia. Ele gosta de ter revelações de Deus a partir do conhecimento da sua palavra. Eu acho muito bonito, e uma coisa que me faz chorar, eu sou bastante chorona, quando eu assisto e assisti pela primeira vez um vídeo da igreja perseguida na China, porque os irmãos não tinham Bíblias. Então eles faziam assim uma escala para leitura, só havia um exemplar, então eles faziam uma escala para leitura. Quem ia ler, quem ia poder levar a Bíblia para casa e ler a Bíblia nos próximos dias, depois devolvia, passava para outro irmão, havia uma escala. Eles não podiam todos ter Bíblia, só havia uma. Então nesse vídeo que eu assisti, você pode procurar isso na internet, você vai encontrar com muita facilidade.
a igreja do lado de cá consegue levar até eles, escondido, obviamente, porque é um país onde a igreja é perseguida, não pode se declarar cristão. Então a igreja consegue levar exemplares de Bíblia para esses irmãos. E quando a caixa é aberta e eles olham e veem os exemplares e vão pegando, eles começam a abraçar a Bíblia e chorar, e choram, e choram, e choram, e choram de gratidão, porque agora eles podem ter a sua própria Bíblia. Isso é amor, irmãos, isso é crente raiz. Nós talvez não consigamos entender isso, porque lá em casa só eu devo ter umas 7 Bíblias, só eu, fora a Bíblia do celular. Aqui na lojinha do Aviva tem Bíblia do jeito que você quiser para comprar, com capa dura, com capa mole, Bíblia de mulher, Bíblia de homem, o que você quiser tem. É muito acessível. E talvez por isso a gente perdeu um pouco desse amor, dessa paixão pela palavra do Senhor. Crente raiz tem Bíblia. Crente raiz carrega a Bíblia. Crente raiz guarda a Bíblia no coração. Crente raiz medita na palavra do Senhor. Valoriza a palavra. Segunda coisa, o crente raiz não foge das perseguições. O que diz o texto? Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas. Eu estou no verso 16. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas logo aceitam com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raiz nelas. E quando, por causa da mensagem, os sofrimentos e as perseguições aparecem, logo elas abandonam a sua fé. Por que eu quis ressaltar com você aqui? Porque a Bíblia está falando de um tipo de perseguição que é profetizado pela palavra. As tribulações, os sofrimentos e perseguições são decorrentes da palavra. Então as pessoas, esse segundo tipo aqui, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas aceitam de bom grado, com alegria no coração, elas querem isso, elas querem ser crentes, elas querem prosperar, elas querem ter um casamento bem sucedido, elas querem ser curadas, elas desejam uma vida de felicidade, de paz. O que elas não entendem é que a palavra do Senhor vai gerar um ambiente de perseguição e tribulação. E aí quando isso acontece, elas não têm raiz, então elas abandonam a fé. Por que crentes abandonam a fé, irmãos? Porque eles não têm raiz. Por que é que eles não têm raiz? Porque eles são como esse tipo de semente, aceitam de bom grado, mas não se aprofundam, por isso não tem raiz. Quando a dificuldade chega, eles abandonam a fé. E aí vamos falar da gente mesmo? Quantos irmãos durante a pandemia abandonaram a fé? Quantos irmãos? Eu não estou falando de frequência no culto, irmãos. Alguns irmãos realmente não podem estar aqui. Outros não vieram nunca mais vieram. Tem crente que faz 1 ano que não vem à igreja, que não convive na célula, que não tem mais discipulado, aceitou de bom grado, mas quando a perseguição chegou, quando a tribulação chegou, quando a doença bateu na porta, a primeira coisa que ela fez foi abandonar a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez isso, um pouco disso, é responsabilidade da gente que prega. Acho que às vezes a gente prega um evangelho bem fácil. Sabe essa teologia da prosperidade? Eu acredito em prosperidade, irmãos. Eu acredito em prosperidade e eu quero e vou ficar bem próspera, cada vez mais, em nome de Jesus. Eu sou e me tornarei cada vez mais próspera. Mas eu estou falando de uma prosperidade bíblica. Existe uma teologia da prosperidade, que prega o evangelho só de coisas boas. A teologia do triunfalismo, que só prega que crente só não passa por dificuldade, que basta que você reivindique algumas coisas e as dificuldades vão desaparecer. Para essas pessoas, eu imagino que alguns textos que eu vou ler para você agora deve ser difícil de explicar.
Eu tive uma irmã que falou assim para mim: pastora, porque eu não acredito que Deus vai sujeitar um filho dele à dificuldade. Eu não consigo acreditar que o que eu estou vivendo na minha vida é uma obra da ação de Deus. Eu falo assim: ó, irmã, a Bíblia é bem fácil de entender até você ler o livro de Jó. É bem fácil de explicar, mas lê Jó. Um homem considerado justo e íntegro pela terra e pelo céu. O diabo disse que Deus disse que ele era íntegro e o diabo não disse que não era. Jó era um homem íntegro, reconhecido pela sua justiça e integralidade de caráter, mas passou por luta, não passou? E que luta, irmãos? Vou ler alguns textos aqui para você que eu acho que tem uma galera que tem dificuldade de responder. Olha esses textos aqui. 2 Coríntios capítulo 12, verso 10 diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O que eu faço diante da perseguição? Eu me regozijo, eu me alegro, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Olha outro texto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas nós não somos destruídos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados. Eu tenho esse texto grande na minha agenda, para eu lembrar que quando eu passo por dificuldade, eu estou passando por um propósito, é para me tornar alguém capaz de curar a vida das pessoas. Olha que interessante, 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, o crente está desesperado, o que a Bíblia diz? Sua leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelentes. Filipenses 1,29, olha isso aqui como é bom, Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. O que o sofrimento é para nós? O sofrimento por amor a Jesus é para nós? Privilégio. É uma grande oportunidade. Irmãos, é por isso que a gente não ouve amém, entendeu? Não ouve amém nessas horas. Tem alguém que diga: glória a Deus, estou passando pela prova. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus sofreu, irmãos? Sofreu ou não sofreu? Sofreu pouco ou sofreu muito? E quando a gente diz que quer ser seguidor e discípulo de Jesus, o que a gente está dizendo? Que a gente quer sofrer que nem Jesus. É isso que a gente está dizendo. Quando você escolhe o caminho da cruz, você está dizendo assim: eu vou trilhar o caminho que o meu mestre trilhou. Tem uma cruz nesse caminho, tem um Gólgota nesse caminho, tem um lugar de choro nesse caminho, tem um lugar de injustiça, tem lugar de perseguição, tem lugar de calúnia. E o crente raiz não foge da perseguição, muito pelo contrário, ele considera isso privilégio, ele considera honra, ele considera oportunidade, ele glorifica a Deus, ele adora a Deus, ele exalta o nome do Senhor. Por quê? Porque ele confia em Deus e na sua palavra. Esse é o crente raiz. O crente enraizado diante da pandemia, da dificuldade dessa pandemia, das outras que virão, da fome, da morte, da perseguição, ele não abandona a fé. Aí, muito pelo contrário, isso eu acho tão legal. Como é que você identifica um crente raiz? É porque quando ele conta a luta dele, ele diz assim: agora eu estou orando mais. Eu orava, mas agora eu oro mais. Eu jejuava, mas agora eu estou jejuando de verdade. Agora é de fato. Antes eu orava 1 hora, e agora? Não, agora 1 hora não deu conta, agora eu preciso orar mais do que 1 hora por dia. Eu preciso jejuar mais vezes. Como é que a gente encontra o crente Nutella? Ele está achando uma justificativa bem plausível, daquelas que ninguém vai botar culpa nele,
Para dizer assim, não, eu não vou na igreja porque, né, eu não leio a Bíblia, porque eu não jejuo, porque ele está procurando uma justificativa para não se entregar completamente na presença do Senhor. Irmãos, olha bem, é justamente a perseguição e o sofrimento que vão peneirar quem vai subir e quem vai ficar. É nessa hora que a gente revela de fato o que está guardado dentro do nosso coração. É na dificuldade. Lembrem-se que Sodoma e Gomorra se perdeu. Foi considerado um lugar de maldição absoluta. Foi destruída, varrida da terra. Porque vivia uma vida muito boa e se esqueceu de Deus. Então guarde isso no seu coração. Todo cristão raiz, verdadeiro, de fato, sabe que vai passar por perseguição, mas não tem medo, porque confia no Senhor. Todo cristão verdadeiro glorifica a Deus no sofrimento. Todo cristão pode até se alegrar na dor e na dificuldade. Irmãos, isso é outro nível de revelação. Diz para mim, a gente lê uns negócios desse e eu digo, esses caras são loucos. Porque naquela época em que os textos de Paulo foram escritos, era um tempo de perseguição absoluta contra a igreja. Quando a pessoa dizia assim, eu quero Jesus, ela já estava dizendo, eu aceito a morte. Porque a partir daquele momento a vida dela estava em risco de morte. Ser preso, açoitado, rejeitado pela família. Essa era a realidade onde esses textos foram escritos. O momento em que esses textos foram escritos era de profunda perseguição. Alguns desses textos Paulo escreveu preso, algemado. E ele está dizendo assim, eu me alegro por ter sido perseguido pelo nome de Jesus. Eu me sinto feliz e realizado, porque para mim é glória. Viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo ainda vai dizer, quando ele fala desse texto que eu estou citando para você, viver é Cristo e morrer é lucro, ele ainda diz assim, olha, eu me sinto dividido, porque na verdade eu queria estar com Cristo, porque é muito melhor estar com Cristo, mas eu também preciso estar aqui com vocês para continuar ensinando a palavra, mas me sinto assim meio pressionado dos dois lados. Paulo não via a perseguição como algo ruim. Talvez você diga assim nessa manhã, pastor, eu ainda não cheguei nesse nível. Então em nome de Jesus, vamos chegar nesse nível, irmãos. Vamos aprofundar nossas raízes. Vamos estabelecer decisões firmes no Senhor. Aconteça o que acontecer, nós vamos continuar aqui servindo ao Senhor. Se nos impedirem de abrir a igreja, nós vamos continuar servindo a Deus na nossa casa. Nós vamos continuar nos reunindo como irmãos na fé nas nossas células. Mesmo que venham as lutas, nós vamos continuar firmes no Senhor. Nós não somos crentes sem raiz, nós somos crentes enraizados na palavra. Nós amamos a palavra e não temos medo das tribulações e das dificuldades. Se bater um negócio da polícia lá na tua casa, prendendo o crente, você já vai estender a mão para frente e dizer, prende mesmo, porque eu sou crente. Não vou esconder, eu sou cristão. A minha fé é Cristo e eu não vou desistir dela. Terceira coisa e última, o crente não se distrai com as coisas do mundo. Vou ler para você o verso de número 18. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e as ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não consegue produzir. Então ela se distrai com as coisas da vida, ela se apega às coisas do mundo. Olha o que diz a palavra de Deus em outros versículos. Diz assim, Colossenses 3:2: pensai nas coisas do alto, nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. 1 Pedro 2:11: queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Você não é daqui, você não é dessa terra. Aqui não é tua casa, aqui não é o teu lugar de morada, aqui é o teu lugar de passagem. Então não se apegue às coisas do mundo, porque tudo isso vai ficar quando Jesus voltar. E se Deus te levar antes, se Deus resolver te levar antes, também ficarão aqui. Não se apegue às coisas do mundo, elas não pertencem a você.
Eu acho que a gente deveria, quem viaja, talvez viaja bastante ou viajava, talvez entenda um pouco melhor isso. Quem viaja muito não se apega a muitas coisas, porque não dá para carregar. Não dá para carregar uma casa numa viagem, dá para carregar uma mala. E tem que ser bem estudada a mala para aproveitar bem o espaço que você tem. Você está de viagem, sabe o que você tem? Você tem uma mala provisória, porque logo Jesus vai voltar e vai nos levar para casa, e tudo isso vai ficar aqui, a mala não vai subir com você. Sabe, algumas pessoas estão em desespero, irmãos, porque não podem comprar a roupa que querem, não podem comprar o calçado que querem, não podem comprar a comida que tanto desejam. A gente não está falando daquilo que é necessário, a gente está falando daquilo que é regalo da vida, e tem gente que está desesperada. Não se apegue às coisas do mundo. Pastor, eu não consigo dormir, porque eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Irmão, se Deus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, diz a palavra. Inútil vos será trabalhar cedo, levantar, se Deus não guardar a cidade. É Deus, não se distraia com as coisas da terra, você é um cidadão do céu. O pé está na terra, mas o coração tem que estar preso ao céu, ligado ao céu. Paulo diz assim, olha, em Hebreus, não sei se é Paulo que escreveu Hebreus, é a força do hábito, é que eu acho que foi, mas tudo bem. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não deixe que, além do pecado, existem coisas que nos amarram, que nos impedem, são as distrações da vida. Não se distraia com essas coisas, mas mantenha o seu olhar fixo em Jesus. É o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Jesus, quando mantemos o nosso olhar fixo nele, no céu, nas promessas, a gente não cai. Então alguns cristãos são assim. Eles estão tão cheios do mundo, eles estão tão cheios, eles estão tão apegados às coisas e preocupações do mundo, que eles não conseguem crer nas promessas de Deus. A alma está completamente envolvida de notícias da televisão. Ele não tem um versículo bíblico para citar, ele não tem um hino para cantar. Pessoal do louvor, pode descer por favor? Porque a alma está completamente envolvida em distrações. Nessa manhã eu quero lembrar para você, crente raiz, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é o céu. Pastor, eu não tenho certeza disso. Então entrega a tua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, e o Espírito Santo vai começar a trazer revelação para o teu coração daquilo que é o céu. O céu é o meu lugar, o céu é o seu lugar, é a nossa morada eterna. Irmãos, eu fico pensando, a gente agora, né, tantas pessoas morreram, e a gente tem que enviar palavras de consolo para tantas pessoas. E tem umas que é mais fácil de enviar a palavra de consolo. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa só se aproximou de Deus. A morte foi a última porta que ela enfrentou, atravessou, encontrou o Pai. A gente que fica que chora, mas é mais fácil de consolar um ambiente cristão, porque é um ambiente de esperança. Olhe para mim, difícil é quando fulano fala assim, fulano morreu, pastora, estava completamente na vida desgraçada, a família não tem fé e não crê em Deus. Que palavra você tem para enviar para uma pessoa dessa? Difícil, não? É difícil. Aí alguns vão dizer assim, não, ele está com Deus, não se preocupa. Alguns vão dizer, virou estrela. Não se engane. Virou estrela a gente conta para criança, né? Não é todo mundo que vai para o céu, irmãos. Só vai para o céu quem entregou a vida verdadeiramente para o Senhor Jesus, e que não se apegou às distrações do mundo. Eu fico imaginando que se a gente pudesse ver a realidade espiritual de alguns corações, seria assim, ó, pastor Jean, Jesus dizendo, vem, chegou a tua hora, vem. Não, Jesus, eu não casei ainda, deixa eu casar primeiro, depois que eu casar, aí você me leva. Tem uns, não, mas não posso levar meu carro, Deus, acabei de comprar, deixa eu levar meu carro. Quando eu era criança, irmãos, e o pessoal dizia assim, Jesus vai voltar, eu dizia assim, não, antes de eu ganhar minha bicicleta. Depois que eu ganhar minha bicicleta, eu ando um pouco, aí pode vir.
coração de criança, infantil, pegado às coisas do mundo. E o último exemplo que Jesus dá, a gente já vai encerrar, é o crente raiz de verdade. Jesus vai dizer assim, ó, o crente raiz são essas pessoas que ouvem, aceitam. E quando eu estou falando de ouvir, irmãos, e aceitar, são coisas que andam juntas. Não estou falando de gente que escuta, estou falando de gente que abre o coração. Olha, elas ouvem, aceitam, e essa semente entra nelas e começa a produzir frutos. O que é produzir frutos? É produzir obras. Obras. Porque a Bíblia diz que é pelo fruto que você reconhece a árvore. É pelo comportamento, é pela obra que você reconhece a qualidade do cristão. Porque o cristão verdadeiro e genuíno, ele não consegue esconder fruto, ele manifesta o fruto. Que fruto? Alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, perdão, graça. Esse é o fruto do crente raiz. Força, coragem, intrepidez, ousadia, é o fruto do crente raiz. E a Bíblia diz assim, ó, e outra vez vocês verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa é uma palavra profética escrita no Antigo Testamento que se faz muito, muito especial nesse momento. Agora a gente está vendo a diferença entre quem de fato serve a Deus e quem não serve. É pelo fruto que você reconhece um cristão raiz. Deixa eu dizer uma coisa para você, para frutificar, a semente lançada no coração precisa gerar morte nesse coração. Se a semente não morrer no coração, não trouxer morte para esse coração, morte da carnalidade, não tem como ela brotar. Olha o que Jesus diz em João 12, verso 23, eu vou ler para você. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina. Diga comigo, revelada a natureza divina. É Jesus que está falando. Eu afirmo isso a vocês, e isso é verdade, que se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará apenas sendo um grão de trigo, mas se morrer, dará muito trigo. Ou Jesus está dizendo assim, dará muitos frutos, para se revelar a natureza divina em mim e em você. Para que a natureza do Senhor seja manifestada no meu coração e no seu coração, você vai ter que morrer. Você vai ter que rejeitar você mesmo. Foi assim com Jesus. Ele está falando da crucificação, do momento da crucificação. Então, quando a minha vontade morre, então o meu coração entra em estágio de morte espiritual. Então eu passo por uma transformação da palavra e começo agora a renascer em Jesus e manifestar os frutos desse momento, dessa natureza divina. E eu quero terminar dizendo para você, olhe para os seus frutos, olhe para a sua vida. Você é crente raiz? As pessoas, quando olham para você, reconhecem em você os frutos do Espírito Santo, os frutos da palavra de Deus em você. Qualquer um pode chegar e se alimentar desses frutos, porque os frutos servem para alimento. Quando a palavra está falando sobre frutos, ela está dizendo assim, olha, muitos, o final do versículo diz assim, ó, dá uma colheita de 30, 60 e até 100. Uma semente como essa que você está recebendo nessa manhã pode se multiplicar na tua vida tantas e tantas e tantas vezes. Tantos frutos podem ser manifestados. E é claro, os frutos servem para alimento. Outras pessoas então podem chegar e experimentar dessa palavra, e uma corrente de multiplicação começa a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua célula e na nossa cidade. Só nós aqui, irmãos, que estamos aqui nessa manhã, já seria suficiente para fazer uma mudança no mundo inteiro, porque essa semente é poderosa. Vamos orar e declarar ao Senhor que nós somos crente raiz? Pastor, eu ainda não sou, mas diga para o Senhor, eu quero ser. Eu quero nessa manhã, eu decido que eu vou firmar as minhas estacas, que eu vou me aprofundar na palavra, no jejum, na oração. Eu quero ser forte, eu quero ser verdadeiro na presença do Senhor. Melhor é chegar aqui nesse momento e dizer, eu estou vivendo o auge da minha fé. Nunca imaginei que fosse viver uma perseguição como essa que eu estou vivendo, mas me sinto feliz por fazer parte de uma igreja corajosa. Nós não vamos recuar. Nós não vamos voltar atrás. Nós já tomamos a nossa decisão. Daqui só para o céu. Amém. Nós não vamos para outro lugar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar juntos? Senhor, muito obrigada. Que glória é pertencer a Ti, Senhor.
Obrigado, Deus, porque um dia a tua semente caiu no nosso coração e mudou a nossa história. Nos deu a oportunidade de nos tornarmos crente raiz, crente de verdade, crente de fato. E essa transformação vem sendo feita dia após dia no nosso coração. Nessa manhã nós queremos declarar mais uma vez diante do Senhor nossa aliança contigo. Nós não vamos desistir, Pai. Nós não vamos ficar indiferentes à tua palavra. Nós não vamos, Senhor, fugir das perseguições. Nós não vamos nos envolver com as distrações deste mundo. Nós decidimos levantar os nossos olhos para Ti nessa manhã e mais uma vez declarar que nossa vida é Tua, ela pertence ao Senhor. Caminharemos contigo até o dia que o Senhor voltar. Desfrutaremos do céu ao Teu lado, Senhor. Pai, nós seremos conhecidos na terra como crente raiz pelos frutos que o Senhor vai nos dar. Nós Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, nessa manhã, porque para nós é um privilégio sofrer por amor ao Teu nome. É glória para nós, é alegria para nós. Nós conseguimos Te adorar e Te exaltar. Nós conseguimos Te louvar em meio à dor, porque sabemos, Deus, que isso está trazendo para nós um peso de glória. Uma coroa está sendo preparada, e mais do que isso, nossa recompensa é o Senhor. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos manifestar os frutos do reino do Senhor. Eu oro e declaro a força do Senhor para a tua igreja. Eu abençoo a semana dos teus filhos. Eu declaro casas cheias da tua presença. Eu declaro que essa casa, esse casamento é terra boa. É crente raiz, crente que vai manifestar a tua glória. Eu declaro um tempo, Senhor, de fortalecimento na tua presença. Um tempo de avivamento dentro das células, Senhor. Eu declaro um tempo profético em que nós vamos nos aprofundar ainda mais no Senhor. Um tempo em que nós vamos dizer como Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu sei quem tu és. Eu te louvo e te agradeço por esse povo corajoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus abençoe sua semana. Fique firme. Bata assim no peito e diga assim: eu sou crente raiz. Eu sou, irmãos, crente raiz em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vá na graça e na paz do Senhor.